Glória a Deus. Pode se assentar um minutinho. Enquanto você abre comigo a palavra em 2 Coríntios, capítulo 4. Aproveitar aqui para agradecer. Estive na final de semana retrasado, estive ausente. Eu fui para um compromisso, fui pregar num culto de missões em Poços de Caldas, semana retrasada. O missionário Rafael esteve comigo, me acompanhando. E semana passada estivemos no Encontro Nacional de Missões. Aproveito aqui para agradecer a igreja, agradecer a pessoa do pastor Edmur por ter nos enviado. E quero dizer que valeu a pena em todos os sentidos. Foi um tempo de proveito, foi um tempo de aprendizado, né? Muita interação com o tema missões a nível Brasil. Foi um tempo que nós pudemos estar levando as camisetas do projeto Sul de Minas Gerais. Também era um dos objetivos também. Vendemos mais ou menos metade, foram feitas 150 camisetas. Vendemos mais ou menos metade. Alguns pastores levaram, o pessoal de Sorocaba levou algumas para vender. O pastor do Rio de Janeiro levou para vender também. Já distribuímos para algumas igrejas de Campinas e o pessoal tem se envolvido. E missões é assim, cada um faz um pouquinho, né? Deus tem dado graça. Um outro projeto também era engajar o missionário Rafael com os pastores, com os presidentes de MNI, e acredito que de certa forma também nós conseguimos atingir esse objetivo, engajar o Rafael no Explore, que é o projeto de missões da Igreja Nazarena Internacional. Também já fez o programa do Explore essa semana. Acredito que Deus cuida de tudo e Deus usou a vida de vocês, Deus usou a vida do pastor Edmur e a vida dessa igreja para esse propósito. Esse foi o propósito e foi cumprido, em nome de Jesus. Você que está com a Bíblia aberta aí, o verso 7 do capítulo 4, onde nós abrimos, ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Só isso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças mais uma vez por tudo que já tem sido feito aqui nesta manhã. Acredito que o Senhor já tem abençoado o teu povo através dos louvores, através das orações. Fala conosco, o Senhor tem falado comigo através dessa palavra, essa semana, que ela possa também falar com a tua igreja, para ensino, para edificação, para encorajamento e poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus me deu essa palavra Eu retornei do encontro muito ruim. Vocês estão vendo que a minha voz está só o bagaço e eu estou em pé aqui só pelo espírito, porque o corpo já está tombado faz tempo. Eu voltei muito ruim, mudança de clima, muita gente respirando dentro do avião, o quarto lá, um monte de gente dormindo nas caminhas no chão lá, o ar, um mexia, deixava o ar gelado, o outro desligava o ar, né, rapaz? E pernilongo comendo a gente vivo, foi uma bagunça, uma festa, né? E não aguenta, né? Depois dos 30 a gente já começa a sentir, né, pastor? E toda vez que eu volto numa viagem missionária, eu volto só os cacos, é assim mesmo, já estou acostumado já. E eu fui no hospital na segunda-feira de manhã, a médica falou, ela só olhou para mim e falou, os sintomas não me pegou aparelhinho, não colocou no peito, nem me examinou nem nada, ela falou, você está com influenza. Tá bom, você é médica, eu estou aqui só para ouvir. Mandou comprar um remédio, fui na primeira farmácia, não achei, fui na segunda, não achei, disse que era um antiviral. Fui na terceira farmácia, aí a mocinha me deu, eu falei assim, quanto custa? Eu gosto de perguntar antes, né? Uma caixinha com 10 comprimidos, R$350. Foi essa a reação minha. Quase que eu caí de costas. E tinha mais 2 caixinhas de outros lá, que deu uns R$500. Naquele momento, veio uma coisa ruim em mim. No instante eu murmurei com Deus. Eu falei, Deus, eu fui para o Nordeste, vou fazer a tua obra, eu saí daqui saudável.
ou pelo menos do que se pode considerar de saudável, né? Cheguei aqui já ruim, já tô doente. Pô, agora recebo uma facada dessa, R$500, não estava preparado para isso, né? Como é que eu vou fazer? Ah, mas parcela em 10 vezes. Pô, parcela em 24 vezes, que minha Casa Bahia é caro ainda, pô. É muito caro. Não tem jeito, tem que levar, né? Tem que tomar. Mas na hora que eu murmurei ali, foi instantâneo, assim. O Espírito Santo falou comigo assim: esse tesouro está em vaso de barro. Quanto mais você entender que o vaso é de barro e a excelência e o poder é de Deus, mais você vai me glorificar. O que é o barro, gente? Nós somos barro. Deus fez o homem do pó da terra. A palavra Adão, no original hebraico, é Adamá. Adamá é barro. Deus fez o homem do pó da terra. Barro. Às vezes nós perdemos esse entendimento como cristãos, às vezes nós perdemos esse norte como cristãos, e por alguns instantes pensamos que nós somos alguma coisa, que nós temos poder, que nós temos força. Não é. O apóstolo Paulo está aqui relembrando, Deus está relembrando o apóstolo Paulo aqui nesse texto, 2 Coríntios, do que ele é feito. Deus falando: você é barro. E se você tem alguma coisa, se você pode alguma coisa, é pelo meu poder que está em você. Do que fazemos barro? Do que fazemos barro? Fazemos tijolo, fazemos telha, os principais, né? Fazemos ainda potes de cerâmica para guardar água, filtro de barro, filtro de receptáculos de água. Quando quem já trabalhou com construção civil, quando você vai cobrir um telhado, ou na subida das telhas, ou quando você está montando, você já quebra um monte de telha. Na minha casa, quando eu tenho que subir no telhado, eu tomo o maior cuidado, porque só de olhar para aquelas telhas já dá a impressão que elas vão quebrar. E quebra mesmo. E me irrita, porque tem que procurar um lugar para achar aquela dentro daquela telha, que tem que ser tudo igualzinho. É barro. Elas estão ali, elas suportam a chuva, a água não deixa a água entrar dentro, mas não tem resistência, não aguenta peso. O tijolo que você faz na casa, se você não rebocar, não passar um impermeabilizante, o que vai acontecer? Vai absorver água, vai dar infiltração para dentro da sua casa. Muito comum as pessoas terem problema de infiltração, né? É porque é barro. Nós somos feitos desse mesmo material. Deus mostrando para mim: você é feito desse material. E nós, para fugirmos dessa realidade triste e dura para nós muitas vezes inventamos os nossos super-heróis, né? Como gostamos do super-homem, que usa uma capa, e nem nada atinge ele, vem um trem de ferro e bate nele, o trem se arrebenta todo, e o super-homem está lá intacto, voa até o infinito lá, as mais altas pressões, acima das estrelas. Como nós gostamos do super-homem. Como nós gostamos do Stark, Tony Stark, o Homem de Ferro. Nada. Ele é feito de uma outra matéria, de um outro material. Como nós gostamos da Mulher Maravilha, do Batman, que voa com aquela sua capa. Nós inventamos os nossos super-heróis porque nós não queremos viver a nossa realidade de sermos barros. Eu fiquei no hospital, como você também já várias vezes. Basta nós ficarmos algumas horas num sistema de espera, numa cadeira, para ser atendido no hospital, e você vai ver quão frágil é esse barro. A gente passa ali, eu estava ruim, sentado numa cadeira ali no Madre Teodora, daqui a pouco passa um, gemendo, eu falei: isso está pior do que eu. Esse barro aí está pior do que eu. Passa outro, dedo todo estrupiado, a senhorinha segurando lá o negócio, e você olha e fala: tudo barro. É tudo barro. Cadê o orgulho? Cadê a vaidade? Basta ficarmos algumas horas num sistema de espera de hospital para nossa ficha cair, para ver a realidade. Basta recebermos, como a gente recebe no grupo da igreja e tantos outros: fulano está doente, fulano está no hospital, fulano está na UTI, fulano está assim, fulano está assado. A nossa ficha cai na hora. Como somos frágeis.
temos esse tesouro em vaso de barro. Basta irmos a um velório para entendermos a frase: tu és pó e ao pó voltarás. Basta. Eu fui em hospital na minha vida inteira umas 3 ou 4 vezes. Eu não gosto de cemitério. Não gosto. Quando é uma pessoa muito querida, muito próxima, eu vou. Mas não gosto. Porque ali a ficha cai em bloco. A ficha da pessoa cai em bloco. Você fala, meu, é isso aqui mesmo. Para essa matéria, para esse barro, é o fim da linha. Aquele pó que Deus fez vai voltar de novo, vai misturar com a terra aqui. Ruim essa pregação, né, irmãos? Chato, né? Difícil. Mas nós vamos chegar lá onde eu quero chegar, já já. Festas, noitadas para o mundo, né? Fama ou bens materiais são apenas um placebo. E você, por alguns instantes, esquece que você é o barro. E nos faz acreditar que temos alguma importância nesse mundo, nos faz esquecer de que material somos criados. Esse vaso frágil, limitado, foi programado para trabalhar dentro de limitações. Calor, nós fomos desenvolvidos, né, pelo nosso Deus, entre 50 positivo e 50 negativo. Algumas poucas pessoas que vivem no deserto, o Rafael conhece bem isso, conseguem viver ali numa temperatura talvez acima de 50, mas é um grupo específico que já vive ali, já foi adaptado, DNA. Nenhum de nós, se for para um lugar daquele, sobrevive muitos dias. Como você tem o outro extremo lá na Sibéria, temperatura que chega até 50, 60, 70 graus às vezes. Mas a nossa faixa de trabalho é de 10 a 30 no máximo. Nós somos limitados pela temperatura, nós somos limitados pela pressão atmosférica, tanto para baixo quanto para cima. Para cima falta oxigênio. Para baixo no oceano a pressão, a gente explode. Até um navio que mandaram agora recentemente lá, um submarino, não sei se vocês viram, implodiu, né? Ele não aguenta a pressão, a parede de aço absurdamente grossa não resistiu. Então existe pressão para baixo e existe pressão para cima. Deus, e por que Deus nos fez assim? Nós somos barro. Nós só conseguimos viver nessas situações por pouco tempo e alguns artifícios humanos. Não suportamos impactos. Só a ideia de pensar em subir num avião, alguns viajam muito, outros viajam pouco, outros, quando precisam viajar, têm verdadeiro pavor. Eu, quando penso que eu subo num avião, falo, isso aqui está lutando contra a gravidade, segundo a segundo, porque é uma luta contra a gravidade. O homem desenvolveu aquilo. Se der uma pequena falha em alguma coisa ali, em alguma daquelas engrenagens, ali, acabou. A gravidade vai vencer. Nós somos limitados, não suportamos impactos. Quando um avião cai, raramente sobra alguém. Raramente sobra, como aquele avião caiu da Chapecoense lá, o neto sobreviveu. E o neto está dando testemunho aí, né? É um milagre. Pode sair contando mesmo, gritando a vida inteira para todo mundo que é um milagre. Porque você desafiou as leis da criação, as leis da física, e você saiu vivo, de alguma maneira ali. Então não tem como não ser uma ação divina aquilo ali. Quando trens se chocam, quando navios afundam, quantos sobrevivem? Às vezes nada, ninguém. E quem sobreviver pode sair contando, crente ou não crente, pode contar que é milagre, porque não tem humanamente, né? Não tem como. Então nós somos de um material muito frágil. Bate o canto do dedinho no pé da cama para você ver o que acontece. Né? O pé da cama geralmente é mais duro, é de madeira, é de ferro. Você está em desvantagem. E sai gritando glória a Deus assim, né? De um jeito que... Nosso emocional é frágil demais. Não é só o físico, é o emocional. Eu descobri que as pessoas só têm emoção, já tinham mais de 30 anos. Eu achava que as pessoas não tinham emoção. Morreu antes ele do que eu. Era a minha lógica, né?
Vida que segue. Cada um tem que cuidar de si e seguir o barco. Depois, com o tempo, você vai descobrindo que não é assim, né? Que as pessoas têm sentimento, elas sofrem, né? Conversando com um psicanalista uns anos atrás, um amigo meu, ele falou uma das maiores lutas para tratar alguém num consultório clínico é a questão da perda. Quando a pessoa tem perda, seja perda no casamento, seja perda emocional, material, é uma das coisas mais difíceis de tratar, é a questão da perda. O impacto emocional é muito grande. E a doença emocional, ela se torna física. Ela somatiza, chamada doença psicossomática. Aí você ou tem gastrite, ou tem úlcera, ou tem vitiligo, ou tem problema, uma série de problemas, acaba somatizando, o emocional se mistura com o físico. O corpo deixa de responder e de trazer solução aos problemas físicos. Nosso emocional é frágil demais. Nós não suportamos decepções, contrariamentos. Tudo isso mexe com o emocional. Olha como esse barro é frágil. Além das limitações físicas, nós temos limitações emocionais. Excesso de trabalho hoje, pessoas com burnout, depressão, síndrome do pânico e outras tantas doenças que estão sendo desenvolvidas por excesso de trabalho. Para vivermos. E aí, analisando e meditando nessas palavras que Deus foi ministrando ao meu coração, Deus me levou para um outro texto que eu queria que você abrisse aí, que é Filipenses 2, 5. Deus me levou, nessa meditação, Deus me levou para esse outro texto. Ele diz assim, Filipenses 2, 5, 6 e 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou ter usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, perfeito Deus, perfeito homem, lá no Evangelho de João ele vai dizer, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o Filho de Deus vivo, o verdadeiro Deus, enviado a este mundo. Aqui Paulo está dizendo que ele fez-se semelhante aos homens. Eu imagino, meditando nesse texto aqui, eu imagino Jesus nas suas vestes reais, a sua indumentária de rei, a sua coroa, o seu anel real, as suas sandálias reais, quando ele desembarca aqui nesse mundo. Pensa comigo, viaja comigo nesses filmes antigos que tem dos reis, quando os reis chegam numa outra região, ele vai tirando as peças uma por uma. Ele vai tirando, primeiro ele tira a sua capa, a sua veste real, ele entrega, ele tira o seu anel de poder real, ele entrega, ele tira a sua sandália, e ele diz assim, aqui nesse reino, eu quero viver como homem. Eu não quero viver como rei, não quero exercer o poder e a autoridade como rei nesse reino aqui.
nesse reino aqui, eu quero viver como homem. Mas eu quero fazer mais ainda, eu quero ir mais além, é o que Paulo está dizendo. Eu quero viver como o homem mais indigno. Eu quero viver como o homem mais pobre. Eu quero viver como o homem mais humilde. Então me traz um traje de um servo, de um escravo, porque a palavra servo no original é doulos. Doulos é escravo. E Paulo vai usar essa analogia muitas vezes, se apresentando como escravo. Eu quero muito mais do que isso. Eu quero descer até o sistema de vida mais humilde, mais simples, mais miserável deste mundo. Dessa forma, eu vou poder entender todas as necessidades de vocês. Vocês estão viajando comigo? Ele tirando todo, se despojando de tudo, porque ele fala, ele sendo em forma de Deus. O que o texto está dizendo? A forma de Deus. A forma é morfos, da onde vem a palavra metamorfose. Ele estava na forma de Deus, ele veio como Deus. Agora ele poderia fazer as coisas que ele fez, viver o que ele viveu e nos proporcionar salvação se esse rei que veio a este mundo tivesse vivido como ele veio. Ele poderia? Não. Ele não poderia, porque ele veio, como diz a palavra, para sofrer as nossas dores, para morrer a nossa morte, para passar a nossa humilhação, para viver exatamente tudo que nós vivemos, até o estágio mais difícil e mais degradante do ser humano. O que um escravo tem direito? Hoje nós não temos sistema de escravidão. Conhecemos através de livros de história. A escravidão não é só a questão da escravidão negra, né, que houve aqui na América Latina, nos Estados Unidos. A escravidão ela é histórica. Povos da antiguidade escravizavam outros povos. Entre o próprio judaísmo tinha escravidão. O que um escravo tem direito? Vamos pensar. Porque Paulo está dizendo que ele abriu mão da condição real e escolheu viver como homem e dos homens o mais indigno, a condição de escravo. Qual direito que um escravo tem? Nenhum. De levantar a voz. Qual a liberdade que um escravo tem? Nenhuma. O escravo faz o que o seu senhor manda, tudo. E recebe como pagamento, muitas vezes, açoites, escárnio, vergonha, humilhação. Não foi o que nosso mestre viveu? Escárnio, vergonha, perseguição. Duvidaram dele, blasfemaram dele. Tudo, ele viveu exatamente como um escravo. Para vivermos na forma, morfos de Jesus, nós precisamos anular, porque Paulo está dizendo isso, de sorte que haja em vós. Olha, Paulo está nos exortando aqui, ele abre o texto exortando, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E tem muito crente hoje dizendo, né? Eu sou filho do rei. Eu sou filho de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Eu posso todas as coisas? Pode sim. Somos todos filhos do rei. Mas veja qual que é o projeto. O projeto é esse. Se nós queremos viver nessa forma, precisamos anular nosso ego, nosso senso de justiça própria, nossas vontades, vaidades, prepotência, arrogância. Uma coisa que eu aprendo aqui é que o lugar do crente é na forma de Jesus, a forma de servo. É nessa forma que ele é forte. É onde o poder de Deus se manifesta. Tinha um relógio, não tinha, pastor? Agora fiquei desorientado aqui.
Se Jesus tivesse permanecido na forma de Deus, vamos parar para poder pensar um pouco. Se Jesus tivesse permanecido na forma de Deus, quando lá em Lucas 5, no jejum dele de 40 dias, quando no final os seus opositores chegam para precipitar ele do pináculo do templo. Primeiro que eles não chegariam nem perto. Só o brilho do olhar dele, o poder dele, aqueles homens cairiam todos por terra. E Deus foi me levando a essas situações. Quando chegaram para prender ele, Judas estava junto lá liderando aquele grupo ali. O que teria acontecido? Quando ele estava quando cravaram a coroa de espinhos na cabeça dele. Hoje é um culto de ceia. Nós estamos fazendo memória disso, desse momento agonizante, dos momentos finais de Jesus como homem, esse servo sofredor que Isaías fala lá em Isaías 26, 53, fala do servo sofredor. Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. Como teria sido? Aí eu pensei, glórias ao Senhor, glórias ao teu nome, que viveu a condição mais indigna para que eu pudesse ter dignidade. Glórias ao teu nome, Jesus. O Senhor abriu a mão da forma de Deus, escolheu não ser Deus aqui nesse mundo, para viver como um homem e um homem mais indigno, para nos trazer a esperança de salvação. Eu não suportaria passar pelo que ele passou. Você não suportaria. Ele assumiu essa forma. Lá quando ele está no Getsemane, que diz que ele começa a entrar em agonia, o seu suor se transforma em gotas de sangue. E é um fenômeno, eu estudei isso aí, é um fenômeno possível, é muito raro, mas pode acontecer. A pessoa está num estado de agonia tão grande que ele começa a transpirar e o sangue começa a minar. É um fenômeno físico que existe, isso é real. Fiz um estudo, ele é muito raro, mas ele é real. Então é real o texto bíblico, o estado de agonia de Jesus naquele momento. O estado de tensão, de medo, de angústia era tão grande que diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. E ele chegou e falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele estava cumprindo ali o propósito, a vontade de Deus realizado através da vida dele, que nós não poderíamos. Quando eu penso nessa condição de Jesus, no Getsemane, eu falo, eu não teria condições nunca, nem sonho de passar por isso. O sangue de Jesus não teria sido jorrado naquela cruz. A sua morte propiciatória não teria se consumado. O plano de Deus para nos salvar não teria sido cumprido. E para finalizar, a nossa vaidade, quando esquecemos de quem nós somos, de que material Deus nos fez e para qual propósito Ele nos fez, nos deixamos nos enganar, nos deixamos nos cegar através da vaidade. Ela não nos permite ver, ela cega. Isso não vem de Deus, isso é diabólico, isso é desse mundo. O apóstolo Paulo vai dizer que se vivemos, vivemos para Deus, e se morremos, morremos para Deus. Jesus diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Sob este fundamento nasceu a igreja de Jesus Cristo. Todos os grãos de trigo do primeiro século caíram em terra. Quando nós pensamos na história da igreja, na história das perseguições, os crentes sendo jogados na arena dos leões e os romanos e toda a corte de Roma se divertindo, vendo os crentes sendo triturados pelos leões.
Inácio, o bispo de Antioquia, tem uma frase famosa. Ele diz: eu quero ser o trigo de Cristo moído na boca dos leões. Amados, vamos ficar de pé para nós celebrarmos a ceia. Mas eu quero, antes do pastor Edmur chegar, eu quero orar você sobre essa palavra que Deus colocou no meu coração. Hoje prega-se um evangelho de muita euforia, um evangelho de muito oba-oba, um evangelho de entretenimento, um evangelho com foco errado diante das verdades da mensagem bíblica, das verdades do evangelho. Um evangelho triunfalista. Tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo. Não é assim que estão pregando por aí hoje? Tudo vai dar certo. Você está com a vida toda estourada e não é fato de ter problema, porque problema nós vamos ter nesse mundo mesmo. Jesus não nos enganou. Mas é o fato de você não ter direito a ter esperança. Porque Jesus passou por tudo isso para nos dar esperança. E qual que é a esperança? É essa viagem à cidade celestial. Nós vamos morar com Ele. Então isso aqui é transitório. Isso é transitório. Daqui a pouco, é só um pouquinho de tempo, e diz a palavra que o que há de vir virá. É só um pouquinho de tempo. Vivermos com alegria e deixar Deus usar esse vaso de barro. Como o apóstolo Paulo disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deixar Deus trabalhar nesse vaso de barro. Deus me confortou naquela frase, naquele momento. Falou: não esquenta a cabeça não. Você vai continuar indo, você vai continuar ficando doente, você vai continuar tendo problema. Mas continua indo. Continua fazendo. É isso que nós somos chamados. Senhor Deus e Pai, obrigado pela palavra que o Senhor ministrou primeiramente ao meu coração. Uma palavra talvez dura demais para os nossos dias, uma palavra talvez realista demais diante da verdade das Escrituras para o nosso tempo, para esse tempo de um evangelho tão diluído, tão falsificado, tão enganoso, Senhor. Mas queremos estar próximo da verdade, Senhor. Queremos viver a verdade, Senhor. Viver no caminho da verdade. Ajuda-nos nesta manhã, Senhor, a entender, Senhor, a cumprir a Tua vontade para as nossas vidas. A cumprir o Teu querer, Senhor. Fazer a Tua vontade, expandir o Teu reino, anunciar o Evangelho a todas as nações, fazer discípulo de todas as nações, Senhor. Dentro das nossas limitações, dentro do entendimento que nós somos realmente vasos de barro. Mas que bom que o Senhor usa vasos de barro. Que bom que o Senhor coloca um pouco do seu poder em nós, Senhor. Podemos experimentar este poder, essa alegria, manifesto não só em nossas vidas, mas diante do mundo, diante das pessoas. Que alegria poder parecer com o Senhor. Que alegria poder entender as palavras do apóstolo Paulo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Que haja esse sentimento nesta manhã. Que haja esse sentimento na sua igreja. E possamos, de alguma maneira, viver como o nosso mestre. Obrigado porque o Senhor foi fiel até o fim. E na sua fidelidade, o Senhor cumpriu o propósito de Deus da salvação das nossas vidas. Assim eu oro nesta manhã e agradeço em nome de Jesus. Amém.